tarde. Então, nós vamos agora dar continuidade do período da tarde da primeira escola brasileira de dinâmica de rotação. Tem alguém aí fora? Tem alguém mais lá fora? Alô? Alô? Corrigiu? Não? Foi, agora foi. Obrigado, muito obrigado. Bem, então vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa sessão do período da tarde, da primeira escola brasileira de dinâmica de rotores. Nós teremos agora a apresentação da professora Kátia Lucchesi Cavalca, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A professora Kátia graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Concluiu o mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas em 1988 e o doutorado em Mecânica Aplicada na Politécnico de Milano em 1993, sob a orientação do professor Bashmit. Atualmente é professora titular MS6 da Universidade Estadual de Campinas. É membro do IFTON, Technical Committee in Rotor Dynamics, desde 2004. Tem experiência na área de engenharia mecânica, com ênfase nas áreas de conhecimento em dinâmica, projeto de máquinas e atuando principalmente nos sistemas: dinâmica de rotores, mancais lubrificados, modelagem e análise de vibrações em máquinas rotativas e sua interação com estrutura de suporte. Professora, a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite. É uma honra a gente poder compartilhar esse momento. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. O Gregory já me apresentou, então eu vou me posicionar aqui. É Mariana, né? Minha vez agora, Mariana, de sofrer. Agora é minha vez. Eu vou ficar atrás da cadeira, porque assim eu apoio nela, entendeu? E me dá um apoio psicológico aqui nessa cadeira. Vamos lá. Deixa eu só ver se está... Espera aí. É assim. Não está ligando, não. Mas não era para passar. Aí, beleza. Então, vamos começar. Eu vou falar hoje um pouco sobre o laboratório de máquinas rotativas, porque focar numa pesquisa só não seria nem justo para o que tem hoje na Unicamp, né? Porque a gente está falando de um grupo de trabalho que é esse grupo aqui. Só que a luzinha... agora foi. Cadê? Volta. Aqui. Não. Fechou. Mas... Espera aí, que eu já vou abrir aqui. Cadê a apresentação? Fechou de vez? Não, está aqui. Pronto. Aqui, é esse aqui. Bom, vamos começar de novo. Então, eu vou falar do Laboratório de Máquinas Rotativas. O meu nome é Kátia Lucchesi Cavalca e esses são os membros do laboratório, né? Então, não seria justo nem eu vir aqui falar de uma pesquisa minha, porque isso, no tempo, já se tornou... Essas pessoas aqui, todas trabalharam comigo no passado. O professor Hélio terminou o doutorado dele em 2007. Professor Gregory, 2012, 2014. Esse foi 2007 também, 2020, 2018, enfim. E foram prestando concurso e entrando lá para a faculdade e completando o quadro, né, lá do nosso LAMAR, Laboratório de Máquinas Rotativas. Então, vamos lá. Agora, que eu vou trocar, ele não troca. Vamos lá. Aqui. Aí. Bom, um breve histórico, né? Eu só queria fazer que
assim, numa sociedade imediatista e numa geração muito imediatista como a de hoje, eu venho de uma história um pouco diferente. Tá? Vocês vão fazendo as contas aqui nesse quadro, porque, né, as coisas são árduas. Né? O Rodrigo foi meu aluno de graduação também. Então, pronto. O Laboratório de Máquinas Rotativas da Unicamp surgiu em 1993. Tá? O que era esse laboratório? Era uma professora que tinha acabado de voltar com o doutorado, junto com o marido dela, o professor Dedini, né? E a gente tinha o quê? Um programa de análise de rotores, análise linear de rotores, que a gente trabalhou na Europa e queria trazer para cá, porque eram máquinas horizontais, e aqui tinha uma, vamos dizer assim, uma tradição muito grande com máquinas verticais. Né? Então, a gente trouxe primeiro essa base aí desse projeto. Ele começou, tinha os trabalhos de doutorado, e aí a gente começou a implementar, inclusive, com alunos de iniciação científica, porque a gente chegou, não tinha nem aluno de pós. Né? A gente foi pegando aos poucos. Né? Na hora que chegamos aqui, começamos a implementar com alunos de iniciação científica. Bom, em 96, veio o meu primeiro projeto FAPESP, vocês podem fazer a conta 3 anos depois. Por quê? Porque eu fiquei 3 anos como recém-doutora, não tinha pós-doc. Era recém-doutor. Quando você voltava, tinha um programa do CNPq que você voltava para cá, para não ficar lá na Europa, eles traziam você de volta, e você ficava como recém-doutor por 3 anos, e você podia dar aula de graduação e de pós. E foi assim que eu cheguei na Unicamp. Tá? Caí lá, recém-doutora, eu tinha 29 anos na época, e dando aula para graduação, e tive que propor um curso de pós. Né? Que, lógico, foi um curso baseado na minha tese, porque o que você faz? Né? Então, em 96, o que aconteceu? Eu prestei concurso e entrei na Unicamp. Depois que eu entrei na Unicamp, eu pude pedir um projeto FAPESP, porque antes eu não podia. Então, foi meu primeiro projeto FAPESP, a primeira bolsa de doutorado dentro desse projeto. E aí veio também o primeiro banco de testes, né, que está funcional até hoje. Eu vou mostrar para vocês. Mas, naquela época, então, saiu da minha sala de professor, né, o conceito de ter um laboratório dinâmico era um sonho, e passou para a sala do professor com 2 computadores para aluno, uma bancada numa área compartilhada. Né? Passou numa área compartilhada com outros 3. Então, eram 4 bancadas enfileiradas, uma era minha. Tá? Eu podia trabalhar ali. Então, aí o que aconteceu? Em 98, a gente vai pondo os marcos. Né? 98 foi meu primeiro congresso do IFTON, que foi na Alemanha, em Darmstadt. De lá eu conheci alguns professores que, quem é da área de dinâmica de rotor, deve ter visto os livros. O professor Gasch, o professor Kramer, o professor Nordmann. Tá? O professor Bachschmidt estava lá também, e, lógico, o professor Hans, que foi meu orientador de mestrado. Nesse congresso, eu apresentei trabalho. O meu revisor, na época, foi o Gasch. Né? Ele veio falar comigo e me animou para participar do de 2002, que foi na Austrália. E aí o professor da Austrália me convidou, inclusive, para fazer parte do comitê técnico, né, para ajudar a distribuir trabalho para revisão e tudo mais. Muito bem. Aí fomos para a Austrália, né? E aí na Austrália eu apresentei os trabalhos lá. Naquela época não se tinha muito dinheiro para ficar viajando todo mundo, né? Então eu fui, apresentei 2 trabalhos experimentais, um com o rotor 4 mancais, que foi a tese do Abdon, e um com a iteração rotor-estrutura, continuação da minha, que foi a tese de doutorado da Paula Fracinetti, que hoje é professora na Universidade Federal da Bahia. Quando apresentei esses trabalhos, no final do evento, me convidaram para fazer parte desse comitê técnico do IFTON. Por que isso foi um marco na minha vida? Foi um marco na minha vida porque abriu portas para mim, para o mundo. Né? Isso abriu portas para mim, para o mundo. Fez toda a diferença. Né? Assim como o professor Hans falou lá, que o cara não vira a negativa do professor na carta, que ele não tinha lugar, e ele acabou indo para lá. Então, isso aqui acabou abrindo para mim a oportunidade de interagir. Né? Então, em 2004, eu fui nomeada nesse outro congresso aqui, e aí veio, nesse mesmo momento, né, 2 parcerias que foram muito importantes para a gente. Com o Politécnico de Milão, que se estendeu até 2020. Então, agora, veja bem, 2004, meu doutorado foi 1993. Foram 11 anos depois. Tá?
11 anos depois, por isso que eu falo. Não é muito imediato que essas coisas aconteciam na minha época, sabe? Não é muito imediato isso. Então, aí depois, esse acordo foi até 2020, e foi o primeiro Probral também, que era uma parceria para intercâmbio de pesquisadores, docentes, alunos, pós-doutorandos, doutorandos, né? Que também o meu primeiro Probral eu consegui ali com o professor Market. Primeiro foi o Nordman, foi o professor Nordman. A cooperação com a TUDA, ela durou praticamente uns 10 anos também, porque depois a gente fez um DFG com o Nordman, depois a gente fez um outro Probral com o professor Market, enfim, foram mais de 10 anos ali também. E aí houve um crescimento muito grande do grupo. Em 2004, também aprovei um projeto individual da FAPESP, e, com isso, a gente concluiu a instrumentação do banco de testes e construiu um outro, que foi o da tese de doutorado do professor Gregory, que está aqui. Né? Então, o professor Hélio fez na primeira bancada, o professor Gregory na segunda. Aqui, entre os anos de 2005 e 2015, o que aconteceu? Ficou muito difícil o financiamento nessa época, e a gente correu para empresas. Então, a gente ia buscar recursos. A Scheffler bancou teses, dissertações e doutorados, a Borg Warner, inclusive, recentemente, a do professor Tales. Foi uma bolsa da Borg Warner. ThyssenKrupp, a CIMI, do Grupo Vulcan, para a parte de acoplamentos, Senai Siemens, CTMSP, que estão os colegas ali. A gente teve também parceria aqui. E a Petrobras, sempre em 2015, foi nosso primeiro projeto de 5 anos com eles. Agora, teve o evento, né? Esse período aqui, de 2005 a 2015, foi quando se doutorou praticamente aqui mais a metade do grupo que a gente tem hoje. Tá? Com o professor Hélio, o professor Okabe, que não está aqui, o professor Gregory e o professor Tiago, que também não está aqui agora. Tá? E essas pessoas, em pouco tempo, prestaram concurso e passaram a fazer parte do corpo docente da FEM. E, lógico, eles quiseram, né, ampliar o laboratório e montar uma equipe, porque essas coisas têm que ser em consenso, senão não acontece. Né? É uma coisa que aconteceu, e aí o laboratório começou a crescer. Né? Aí que criamos, né? Até o logo do Lamar, por isso que não tem logo nessas páginas, porque o logo veio depois. Em 2016, a gente escreveu um projeto temático grande também, que abriu novas parcerias, né, com a Universidade da Dinamarca, professor Ilmar, com a Universidade de Bath, com o professor Patrick Keogh, e com a Texas Tech University, professor Stephen, em Lubbock, nos Estados Unidos. E esse último resultou num outro projeto, que é o SPRINT, em monitoramento da condição e prognóstico de mancais, considerando incertezas. Tá? Então, assim, as coisas vocês vão olhando os anos que estão se passando aí. Né? Em 2018, nós tivemos mais 2 projetos com a Petrobras. Né? Agora, a primeiro foi com o SEMPES de Rio de Janeiro, o segundo já com o SEMPES de São José, né? Um de 3 anos e um de 5. E os professores novos tiveram, todos eles, projetos individuais da FAPESP, né? O que, de fato, contribuiu de forma muito expressiva para manter a estrutura do laboratório. Tá? Nesse período também concluíram, né, o doutorado o professor Diogo e o professor Tales, que está aqui. E aí, recentemente, prestaram seus concursos e hoje também fazem parte do corpo docente da FEM. Tá? Então, essa é a história do laboratório. E, recentemente, o que tem lá? Em 2023, nós estamos com 2 projetos, né? Mais um de 5 anos com a Petrobras, que é esse aqui, ferramenta de diagnóstico para VORE com monitoramento online, e um segundo do MCTI, né? Que é modelagem, monitoramento e confiabilidade de turbinas eólicas offshore. Tá? Em parceria com a FEC da Unicamp, que é mérito total do professor Gregory. Ele fez os contatos lá, conheceu o pessoal, ele é muito comunicativo e trouxe esse povo. Não, é verdade, ele foi coordenador de graduação, tá? Ele foi coordenador de graduação, e durante esse período conviveu com as pessoas, conheceu as pessoas, identificou
possibilidades, e trouxe eles para dentro, e a gente propôs esse projeto junto aqui. Então, hoje, a gente tem parceria com engenharia elétrica também. Tá? Coisa que existia no antigo GEPROM, viu? Depois acabou. Exato. Então, atualmente, no Lamar tem 3 bolsistas PQ2, um bolsista 1A, e a história do Lamar é essa. Pronto. E aqui está o RH do Lamar. O RH do Lamar, os recursos humanos, além dos docentes, né, tem um pesquisador que está aqui, ele vai fazer uma apresentação amanhã, o Felipe. Né? Ele é um CLT do nosso projeto, ele já é doutor. Né? Tem 3 estudantes de pós-doutorado que vão virar 5, porque esses 2, se tudo der certo, vão terminar esse ano. E aqui a gente sai desse número de 13 doutorados e ficam 11 doutorados só. E aqui tem 8 mestrados e aqui tem 15 alunos de graduação. Isso é uma coisa que depende, varia muito de professor para professor, mas essa filosofia dos alunos de graduação é uma coisa que é muito assim característica. Por exemplo, o Wilmar tinha um monte, eu sempre tive um monte, e não são todos meus orientados, não. Isso aqui é orientado de todos os docentes que vocês estão vendo aí, está distribuído. E ainda tem os alunos especiais, que são aquelas orientações de indústria, que o cara faz matrícula como aluno especial, não pode frequentar a faculdade. Ele só ingressa quando ele já está com o trabalho mais ou menos pronto para poder defender. Tá? E assim a gente vai. É bastante gente, mas tem bastante trabalho também. Né? E o que se faz lá dentro? O que se faz lá dentro hoje é uma modelagem robusta de componentes rotativos, controle tolerante a falhas, gêmeo digital para máquinas rotativas. Aliás, esse gêmeo digital aqui é o sonho. Né? Esse aqui é o sonho, a gente está caminhando para lá, porque é uma longa estrada para chegar nisso aí. Testes experimentais, modelagem, identificação de falhas, análise modal. Eu não coloquei aqui, porque como era eu que ia falar, e eu acredito que os alunos dele vão apresentar, mas também tem a pessoa que faz toda a quantificação, análise de incertezas, que é o professor Hélio. E ele está com os alunos dele aqui, que também vão apresentar essa parte para vocês. A gente tem um software, né, aquele software que veio em 1993, ele cresceu, ele mudou, ele foi agregando partes, ele cresceu bastante, se desenvolveu bastante, e hoje ele serve ao laboratório para as nossas pesquisas, para os alunos fazerem as suas simulações. Então, aqui a gente tem um exemplo muito simples de uma turbininha, né, um modelo por elementos finitos. Ela está em mancais elípticos. Aqui a gente tem a distribuição inercial, a distribuição de pressão dos 2 mancais, né, em preto e azul, num referencial polar, né, assim, e sistema de referência coordenadas polares. E aqui a gente tem o locus do eixo dentro da folga do mancal. À medida que aumenta a velocidade, o eixo caminha dessa forma dentro da folga do mancal. Bom, aqui a gente tem um Campbell. Né? Esse Campbell tem a rotação aqui, 1 por 1. Né? E o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga modos de corpo rígido do eixo devido à folga dos mancais. Então, eu tenho o modo cilíndrico, o modo cônico, e depois aqui a gente tem a primeira frequência que abre por causa do efeito giroscópico, que o professor Hans mostrou para vocês. Aí eu tenho uma componente forward e outra backward, mas a gente fala disso daqui a pouco. E ali em cima a gente tem o segundo modo, que é aquele lá, também em backward e forward. Tá? Bom, o que é backward e forward? Você tem a rotação do eixo e você tem o movimento de precessão dele. Então, quando a rotação do eixo e a precessão estão para o mesmo lado, é forward ou precessão direta, em português. Quando o eixo vira para cá e a precessão dele, a barriga dele vira para o outro lado, aí é backward ou precessão retrógrada. Tá? Então, esses efeitos são importantes para a detecção de falhas. Então, a gente está querendo caminhar justamente nessa direção do gêmeo digital, da detecção de falhas. E aqui são outros recursos que tem no Lamar. Essa é a primeira bancadinha lá dos anos lá de 1996. Foi a primeira que nós construímos. Tá? Saímos com ela do chão, desde essa base de cimento aqui. E aqui você tem o motor. Lógico que ela não era bonita desse jeito, hoje ela está completa. Né? Tem o acoplamento flexível ali,
2 mancais hidrodinâmicos, temos um atuador magnético que foi construído no laboratório, projetado e construído junto com a Alemanha, no primeiro Probal, e aqui tem um disco com massas que a gente coloca excitação por desbalanceamento. Tá? Essa bancada ela é antiguinha, mas ela tem umas vantagens que não dá para fazer em todas. Essa bancada, vocês estão vendo essas furações todas? A gente monta do jeito que quiser aqui, você faz eixos mais longos, eixos mais curtos, dá para montar 4 mancais, 2 eixos, com 2 rotores cada, acoplamento aqui, acoplamento com o rotor, então ela permite, tá, uma série de configurações, ela é muito versátil. Ela é simples, mas ela é versátil e dá para enxergar um monte de coisa aqui. Porque quando você está no simples, você limpa muita coisa e você consegue enxergar alguns efeitos. Por exemplo, se eu introduzir uma falha no mancal, eu consigo enxergar com mais clareza, né, o efeito, a assinatura dessa falha que eu preciso ter antes de entrar em qualquer método de identificação, né, seja ele heurístico, determinístico, né, por inteligência artificial, o que for. Né? Então, essa bancada ela tem, e a fundação também, quando ela está com esses pilares, que são 10 ao longo dela, ela está rígida. Mas, se eu soltar os pilares do meio aqui, do outro lado, ela assume formas flexíveis. Eu acho que eu vou tentar mostrar isso até o final, se der tempo. Né? Aí eu vou tentar ir mostrando aqui para vocês. Tem essa bancada vertical, que foi da tese do Felipe. Né? Ela veio do segundo projeto com a FAPESP. Ela permite teste de acoplamento flexível. Aqui a gente inverteu. O motor está aqui, um eixo rígido está aqui, o acoplamento. Aí eu tenho o mancal magnético aqui, e esse mancal, o eixo é flexível aqui para cima. Então, aqui eu imponho, né, deslocamento e consigo fazer desalinhamento angular dentro do acoplamento. E aí consigo estimar, né, comportamento dele, estimar rigidez, porque nem tudo é linear. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado quando vai modelar esse tipo de componente. Esse acoplamento em particular é um acoplamento de disco flexível. Ele tem os 2 flanges e, no meio, ele tem uma folha, um disco flexível. Tá? Então, esse disco deforma e acomoda os desalinhamentos, tá, entre eixos colineares. Bom, o que mais? Essa bancada aqui é a bancada do penúltimo projeto com a Petrobras. Que acontece? Né? Teve uma bancada antes dessa, que foi a da tese do professor Gregory, onde a gente montou o mancal hidrodinâmico no meio. Não, 2 mancais hidrodinâmicos tilting pad e um magnético no meio. E foi uma dificuldade muito grande, porque a gente queria esse taco mancal para identificar os mancais. Esse taco magnético identificar os segmentados. E tinha muita limitação, porque, de um lado, eu tinha acoplamento com o motor, do outro, não. Então, fica difícil você olhar os 2 mancais na mesma condição. Ou seja, você não olha os 2 na mesma condição. Cada um está numa condição diferente. Aí a gente pensou, né, Gregory, e resolveu inverter. A gente colocou 2 mancais magnéticos aqui, também construídos lá no Lamar. Né? E o mancal teste ele fica aqui. Ali tem um motor, né? E aí a gente sofisticou um pouquinho mais a bancada. O motor ele tem uma mesa de calibração que ela desliza, tanto aqui como aqui, para alinhar. Tá? Então, a gente consegue, com os mancais ali, a ideia dos magnéticos é alinhar, e com os próprios magnéticos jogar a carga no mancal de teste, que é o que está aqui no meio. Né? O mancal de teste está aqui no meio. Esse aqui é só a unidade hidráulica para lubrificar todo mundo. Esse mancal de teste, ele pode ser... essa caixa foi projetada para acomodar mancais industriais, né, fabricados, vieram dos Estados Unidos, lá da MIBA. Né? Eles são todos com o mesmo padrão por fora, mas depois a gente tem ali tilting pad com injeção direta, tem multilobular, né, quadrilobular, enfim, compramos vários lá deles. Né, para testar aqui. E o eixo tem uma propriedade de ter uma pequena variação de diâmetro para a gente testar uma coisa que
no caso, a gente tinha uma demanda externa, né? Porque a pesquisa ela vai, como o professor Hans bem falou, atrás daquilo que tem para resolver. E aí a pergunta era, quando eu tenho que trabalhar com pré-carga muito alta? O que acontece com todas essas análises lineares de estabilidade que a gente faz? Então, tem que testar. Então, nós vamos dar essa pré-carga através dessa variação do diâmetro do eixo. Ele também tem uma luva interna que acomoda mancais de rolamento de esfera, rolamento de contato angular, rolamento de rolo, para a gente ter uma bancada só onde consiga testar vários mancais diferentes. E, através dos mancais magnéticos, também excitar para tirar os coeficientes de amortecimento, né? Porque só carga você vai acabar tirando coeficientes de rigidez, mas de amortecimento é mais difícil de verificar. Tá? Então, essa é uma bancada que ela já existe, mas tem um monte de teste para fazer, uma infinidade de testes para fazer nisso aqui. E essa é a bancada do professor Hélio lá, que ele montou. Ela é do Lamar, né? Mas ele que trouxe esse projeto lá, está montado lá. Alguém vai apresentar isso aqui? Hélio? Não? Então, aqui ele pegou. Isso aqui era a bancada do doutorado do Gregory. O doutorado do Gregory tinha os 2 mancais segmentados e tinha esse mancal magnético aqui para a excitação. Aí, desmontou isso aqui, e aí ficaram os mancais tilting pad aqui, o mancal magnético aqui, e essa transmissão planetária aqui. Por quê? Porque agora a demanda que a gente tem é trabalhar com sistema multi-eixos. Tá? Então, são sistemas que têm várias entradas, e várias saídas. Então, é um variador de velocidade com espectro mais amplo do que 1 por 1, como é um acoplamento simples, ou do que uma simples relação de transmissão, como seria um par engrenado. Tá? Então, a gente está com essa demanda, né? E isso aqui vai no meio de 2 máquinas rotativas, né? As turbinas, os compressores, enfim. Isso aí é o que vai fazer a conexão entre 2 eixos. Então, eu vou ter, ao mesmo tempo, um eixo numa faixa de rotação e o outro numa faixa de rotação completamente diferente, com 2 diagramas de Campbell completamente diferentes. Tá? Então, esse aqui é um desafio recente que chegou para a gente, e ela ainda está em instrumentação. Essa aqui ainda não está operacional, porque ainda não está instrumentada, né, Hélio? Vamos lá. A pesquisa. A pesquisa, como eu falei, né, o gêmeo digital e suas 5 dimensões. Né? Isso aqui é onde a gente quer chegar. Não chegamos ainda não, mas estamos trabalhando para isso. Né? A gente tem uma entidade física, uma entidade virtual, que é um software, e aí você tem uma entidade aqui, que é a entidade de dados. Tá? Então, os dados provêm tanto da entidade virtual quanto da entidade física. E eles conversam entre si. Como é que conversa aqui? Através do V&V. Verification e Validation de modelo. Tá? E isso passa para cá, porque a hora que isso aqui está validado e verificado, ou verificado e validado, ele pode ser usado para aumentação de dados. Tá? E aí, daqui, ainda interage com uma terceira unidade, né, que está sendo desenvolvida também. Essa aqui é bem recente no Lamar, que é a de identificação de falhas. É uma das entidades da condição. Tá? Então, ela vai interagir aqui para você ter, que chama entidade de serviço. Então, é aquela que pega todo o trabalho que você tem no seu software, todos os seus modelos, todas as suas simulações, todas as suas medições experimentais, e vai tentar identificar em que condição está essa máquina, qual a condição de falha, se está saudável, se está em falha, qual o tipo de falha que tem, e aí a coisa vai ficando cada vez mais complexa, né? Cada vez mais detalhada. Bom, o V&V, vou tentar falar rapidinho, deixa eu ver que horas são. O V&V, ele funciona mais ou menos assim. Você tem um software que você precisa usar, por exemplo, para simular falhas. Você quer fazer uma aumentação de dados. Muitas máquinas estão funcionando, não falharam ainda. Mas os usuários querem fazer uma predição, né? uma previsão, um prognóstico, por exemplo, de quanto tempo de vida útil ela ainda tem.
Tá? Então, você precisa, nesse caso, criar modelos mais robustos, que você possa criar bancos de dados para começar a treinar, por exemplo, o machine learning, qualquer ferramenta de machine learning. Tá? É preciso? Bom, você vai melhorar esse modelo à medida que você tiver dados realísticos de falha da planta. Né? Então, você vai realimentando o modelo e vai melhorando ele. Tá? Mas, quando você não tem nada, é um primeiro passo para você começar. E também o modelo é importante porque ele sinaliza o que você tem que procurar. Sabe? O que você tem que procurar em cada caso. Porque, na verdade, vem um monte de sinal, com um monte de pico, um monte de uma ruideira toda, e você precisa saber o que olhar, o que buscar ali no meio daquilo tudo. Tá? Então, vamos voltar para o modelo. Antes de falar no GM digital, a gente precisa falar disso aqui. Né? E a validação, ela vem depois da verificação. E as normas que regem a VIV, né? Eu tenho uma norma ASME, que é essa daqui, que é da mecânica dos sólidos. Então, a gente usa para modelos de eixos, discos, acoplamentos, enfim. E eu tenho a VIV 20/2009, né? Essa aqui é 2020, 2021, essa aqui é só 10 de 2019. Enfim, ela faz referência à mecânica dos fluidos, para verificação de modelos, né, de fluido de relação, fluido de estrutura, por exemplo, o Mancal, tá? O Mancal hidrodinâmico. Então, a gente precisa entender os quantificadores dessas normas, que usam muito teoria de incertezas. Certo, Hélio? A primeira parte de verificação é a verificação de modelo. Então, se você faz um modelo, como que você sabe se aquilo está funcionando, pelo menos, o mínimo que você precisa? Se é um modelo de uma viga por elementos finitos, o que você faz? Você vai lá na sua resistência dos materiais, pega a solução daquela viga biapoiada, engastada, e tenta resolver com o seu método numérico, porque tem que bater, não tem que errar, porque aquilo ali a gente resolve na mão. Esse é o primeiro passo. Depois, vem uma análise de convergência. Tá? A análise de convergência aí é só do programa teórico, e ele tem uma razão de velocidade de convergência que tem que atender ao critério da norma. Tá? Para ver se também você não está ali, né, num monte de loop iterativo desnecessário. Então, é a eficiência do seu software em convergir para a resposta. Tá? Então, essas duas fases de validação, né, de modelo e de código, né, elas são importantes, mas aí vem a verificação. A validação. A verificação de código de cálculo, e depois disso aí você faz a validação, porque a validação tem que ser experimental. Tá? Validação, você tem que ter pelo menos a validação, ela exige pelo menos um experimento. Ela pode ser feita no primeiro momento com os resultados da sua tese. Tá? Um experimento tem como fazer, mas o ideal é que você tenha vários experimentos e o seu modelo numérico, vamos dizer assim, expandido lá pelo método de Monte Carlo, por exemplo, para você fazer análise de incertezas. Né? Então, aqui é tudo por incerteza mesmo, que é onde vai dar o limite do que você pode considerar um bom modelo ou não. Né? Então, vamos lá. Aqui você tem a realidade, que é o que você quer olhar. Né? Então, vamos pôr lá o nosso, era a primeira bancadinha, o rotorzinho Laval. Tenho no laboratório, tenho o modelo do rotor teste, eu sei resolver na mão. O rotor Laval tem as equaçõezinhas dele, lineares, você consegue resolver. Tá bom. Aí você entra, ele chama modelo conceitual, né? O modelo lá do Jeffcott, do Laval, né? Tranquilo. Aí você tem o modelo físico, que é a sua bancada. Né? Aqui você tem o seu desenho de como você vai fazer os seus experimentos, seu planejamento de experimentos, e os seus dados. E, do outro lado, você tem o modelinho analítico, o modelo computacional, que aí você faz elementos finitos, volumes finitos, o que você quiser. E aí tem esses cálculos resultantes da simulação. A primeira coisa é comparar aqueles dois. Deu certo, você vai ter a análise de convergência, que é a verificação do código, verificação de cálculo, e aí
você entra aqui e vai entrar nessa comparação aqui, que é a validação. E a validação, ela pode ser feita com um único experimento ou com vários, né? E aqui é que vai dar-se a concordância, porque a norma ela estabelece limites. Tá? A validação ela admite, né, uma diferença de 10%. Ela tem uns quantificadores lá que tem que estar da ordem de 10%. Enquanto que a verificação, que é uma coisa mais teórica de código numérica, é 2% da validação, ou seja, 0,2% é o erro admitido ali, num teste de convergência, tá? E num teste de modelo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse é o coeficiente que a gente está buscando. Então, ele tem que atender, aqui eu tenho o quê? Número de elementos. Eu estou aumentando a malha aqui, e aqui a gente tem a diferença entre a quantidade de respostas do sistema analítica, né, que é aquela que você tira até na mão, se quiser, e a numérica. Então, à medida que você aumenta o tamanho da malha, você tem que cair com isso aqui. Tá? E essa é uma medida importante e tem um limite para você parar com isso, que é o seu 0,2% de erro aqui. Tá? Então, tem coisa que converge muito rápido. Você pode ver que o 0,2% foi bem rápido ali, né? E esse aqui é o número de malhas que a gente fez. 3, 4, 5. Na terceira, já estava mais ou menos atendendo. Tá? E aqui é a validação. Aqui eu tenho dado numérico, dado experimental. Tem um experimento que ficou bom na minha tese e eu quero validar meu modelo com ele. Então, você vai assumir essas distribuições aqui. Tá? É por isso que é importante se assumir uma distribuição, né? Quando você conhece, você pode assumir gaussiana, gama, enfim. Aí tem toda uma análise estatística. Quando você tem pouca informação, você assume a distribuição de Rayleigh, né? Que é a... Oi? Alguém falou alguma coisa? É uma distribuição que ela é retangular, tá? É uma distribuição assim uniforme, tá? Porque aí você tem poucas informações, você não pode afirmar onde está a média, onde está o desvio padrão, então você tem que jogar, olha, eu nada sei, né? Certeza é isso. Então, eu sei mais ou menos a média, o desvio padrão, ok. Sei nada, é distribuição uniforme, pode estar em qualquer lugar. Então, esse aqui, o que eu tenho aqui? Para cada PDF, eu integro a área aqui embaixo e tiro o que é a distribuição acumulada, né, desse parâmetro aqui, dessas grandezas. Aqui, no caso, gente, é amplitude. Tá? A grandeza que está sendo explorada em PDF é amplitude. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho a curva acumulada, né, integral daquela lá experimental, e a integral numérica. O que está aqui no meio tem que ser 10%. Tá? E aqui é a mesma coisa, quando eu tenho vários experimentos, né, e tenho o meu modelo expandido pelo método de Monte Carlo. Beleza? Então, a gente fez alguns testes naquele rotor. Aqui eu tenho a resposta para o disco, mancal esquerdo e mancal direito. Já vou avisando que o mancal esquerdo ele tem problema, vocês vão ver que ele não vai ficar muito bom, porque ele está perto do acoplamento com o motor. Então, ele tem uma influência muito forte ali. O mancal direito dá uma resposta bem melhor. Né? Aqui a gente tem aquelas curvas, né, que tira aquele coeficiente P. Né? Aqui é o tamanho das malhas. Quanto foi? Malha 1, 2, 3, 4, cada vez mais refinada. E aqui o erro caindo. Né? Esse aqui você fala, pô, mas subiu, não sei o quê, mas olha aqui. Praticamente é insensível. Tá? Esse aqui é o mancal que está longe do acoplamento. Ele tem uma convergência muito rápida e muito boa. Vou mostrar aqui. Ó. Aqui a gente tem as curvas, né, experimental e numérica, e a CFD experimental e numérica. Do disco,
do mancal esquerdo, que é o maior vão aqui, que é o que mais vai dar problema, e do mancal direito, ó, praticamente uma em cima da outra, para o modelo do mancal. Tá? E aqui estão os valores esperados, né? De média, de amplitude e desvio padrão para cada um. Vocês veem que no disco a amplitude é maior, nos mancais ela é bem menorzinha por causa da folga. E aqui foi o que a gente obteve de resultado, de onde saíram os nossos resultados experimentais. Isso foi uma dissertação de mestrado, tá? que eu tive o prazer de orientar e aprender bastante com isso aqui. Ó, você pode ver que no mancal direito, né, nós estamos por volta aqui de 0,2%. Né? Aqui a gente chegou quase no 0,2%, mas esse aqui é aquela validação com um único experimento. Essa aqui é com vários. Tá? O disco, ele ficou... Desculpa, gente, não é 0,2%, é 10% aqui, eu estou falando de experimento. O 0,2% é só para convergência. Então, aqui ficou bem abaixo dos 10%. Aqui, quando eu tenho um experimento só, mudou quase nada para o disco. O disco, você pode fazer vários experimentos. Um experimento, o disco muda muito pouco, a amplitude dele é bem maior. Né? Então, deu esses 5% aqui. E aqui, sim, aqui a gente ficou acima dos 10%, mas esse é aquele mancal que ele está lá grudado no acoplamento e a gente não tem isso no modelo. Tá? Então, eu vou ser sincera, até que não ficou tão ruim. Né? Porque esse acoplamento do eixo com o rotor, com o motor, ele não está no modelo. Tá? Então, aqui a gente teve esse desvio aqui. Tá? E agora, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. E agora sim, o que mais que a gente tem para testar, para modelar, para tentar entender, né? Parte de mancais de elementos rolantes, parte de lubrificação EHD, aqui são elementos de rolo, com os vários perfis e as várias distribuições de pressão. Todos esses modelos a gente desenvolveu lá. Aqui é o mancal de esfera. Né? Então, isso tudo aqui foi desenvolvido numericamente para solução aqui da equação de deformação elástica no contato, tá? Lubrificada. Então, você tem isso aqui é o que vai entrar na equação de Reynolds que a gente conhece. Né? É um pouco diferente do mancal hidrodinâmico. Né? No mancal hidrodinâmico, o óleo fica dando a volta ali no eixo. Mas no de rolamento, o óleo é esmagado ali por cada elemento rolante. Então, tende a espirrar ele para fora. É um contato que a gente chama de não conforme. Tá? Então, mas ele tem que separar as superfícies. Então, é um óleo bem mais espesso. Né? Então, a gente tem aqui essa espessura que vai entrar aqui para a gente ver a condição de lubrificação. Espessura de filme e distribuição de pressão no contato. Mas é um contato ínfimo. Né? Aqui, a gente tem a aproximação dos corpos, que seria quando você coloca a carga. Então, é pista interna, pista externa. Vamos supor que ela está presa. Né? Ela está fixa. Então, eu boto a carga, o rotor está apoiado na pista interna, e aí a movimentação dele, enquanto gira, vai em cima das esferinhas e da outra pista. Se deforma tudo junto. Aqui depende da área, isso vai depender da geometria dos corpos. Se eu tenho a esfera na pista, eu vou ter uma elipse. Se eu tenho, como eu mostrei aqui, o rolo, então varia. Né? Se eu considero aquele tipo de rolo ali, cilíndrico, é um contato de linha, e aí eu tenho essas extremidades perigosas aí com esses picos de pressão. Se eu alivio, né, faço ele abaulado, eu alivio a pressão nas extremidades, e aqui vai tudo depender dessa região de contato. Né? Aqui ele é um pouco semi-abaulado, só nas extremidades, então tem um pequeno alívio. Né? E aqui, finalmente, ele tem um perfil logarítmico. Aqui. Esse aqui é muito bom, mas também é o mais caro, por causa da manufatura. Tá? Então, vamos lá. E aí a gente monta o modelo do mancal parecido com o que é do mancal hidrodinâmico, só que essa força aí tem um K delta, que é o deslocamento, a deformação, elevado a D.
Esse D que é o problema. Você aprende em elementos de máquinas que, quando é uma esfera, esse D é 1/3, quando é um rolo, ele é de 10/3. Mas, quando tem o EHD no meio, ele não é nem uma coisa nem outra. Você tem que estimar. Então, em vez de estimar o K, tem o C, depois eu falo do C. O C está aqui. O C está aqui, que ele é por energia dissipada por ciclo. Tá? Esse é o amortecimento. O amortecimento é baixinho e ele é bem linear, bem pouquinho. Mas a rigidez não. A rigidez é não linear. Tá? E aí a gente ajustou uma forma reduzida para essa força não linear. Fez vários testes, isso aí começou em 2010, gente. Faz 14 anos que vem se trabalhando nisso. E a gente chegou nesta formulação, tá? Onde a gente tem um K não linear, que multiplica um delta elevado ao coeficiente D, mais um delta F ali, que é uma força inicial de sustentação do óleo ali, mas antes de estar em regime, né, de operação. Essa equação de movimento a gente usa para estimar o amortecimento, né, porque ele é por energia dissipada por ciclo. E, por fim, aqui, esse cara aqui é lá da Universidade de Delphi. Tá? Ele foi orientado do professor Werner. E ele fez esses testes aqui no interferograma lá, que é uma base, você põe a esfera em cima, comprime e gira. Então, embaixo, ele filma a deformação do filme de óleo. Tá? Então, isso aqui foi filmado. Então, você tem, em 4 milissegundos, você tem essa aqui, ó, várias fotos tiradas, a número 1, a número 6, a número 12 e a número 18. E aqui foi a reprodução que a gente conseguiu. Ela foi publicada em 2013, foi na defesa dele, né? Ela foi publicada uma versão em 2010 e uma em 2014, e foi a tese de doutorado do Fábio Nonato. Então, isso aqui é simulado. Tá? Aí a gente pegou um pouco de confiança naquele ajuste de força que a gente fez, né, e falou, bom, então, vamos para frente. Né? E, com esse ajuste de força, você consegue ver coisas interessantes aqui. Por exemplo, se eu diminuo a minha rotação, eu tendo para um contato de Hertz. Tá? A espessura de filme, isso aqui vai quase sumindo, porque o contato de Hertz é puramente parabólico, é o contato seco, sem lubrificação nenhuma. Isso para uma carga muito alta. Se eu tenho uma carga baixa e eu aumento a rotação, né, eu vou vendo que aumenta a minha espessura de filme e a minha pressão ela vai diminuindo e tomando uma cara hidrodinâmica aqui, com esse pico. Tá? Que isso aqui é um caráter bem mais hidrodinâmico. Tá? Aquilo é Hertz, esse aqui é mais hidrodinâmico. Então, você consegue entender um pouco essas coisas. Esse é para o mancal de rolo. A gente tem o mesmo modelo. Tá? E, finalmente, aí você vai para o eixo. Quando você vai para o eixo, você vai colocar essa força como uma força de excitação. E aí é um problema, porque a gente usa o povo, vamos dizer assim, os fabricantes, né, e quem é usuário de máquina rotativa gosta de tudo no domínio da frequência, porque é o dia a dia deles. Mas isso aqui eu tenho que resolver no domínio do tempo. Tá? E aí você resolve. Isso aqui foi para escapar de um monte de simulação numérica a cada passo de tempo. Porque aí eu monto um mapa com os coeficientes, Nicolete, o K, o C e o delta F, e aí, como você faz com uma hidrodinâmica? Você calcula alguns pontos e interpola. Né? Então, você faz um mapa, e aí, para várias condições, você vai tirando o F. Resolve no domínio do tempo, e depois você tem que trazer para a frequência. Nós estamos nessa fase aí. Tá? De trazer, porque isso aqui vai gerar umas harmônicas. O mancal saudável, ele só vai gerar muitas harmônicas se ele tiver com folga, porque ele tem as frequências de passagem das esferas. Mas se ele está em falha, deixa eu ver quanto tempo ainda tem. Quando ele está em falha, eu vou ter essas frequências muito mais fortes, porque ele vai passar
né? Eu não mudo a condição de lubrificação, é o EHD que eu já resolvi. Eu mudo o perfil da pista. Pista externa, pista interna, e na esfera, coitada, na esfera é 2 vezes, né? A esfera, uma hora bate aqui, outra hora bate aqui. Tá? Então, tudo isso tem que ser equacionado. Eu não dou muito detalhe disso, porque é um dos trabalhos, é o trabalho da Laís Carré, que está terminando o doutorado dela, né? Mas não basta só isso. Você tem que analisar efeito no deslocamento, efeito na velocidade. A esfera não necessariamente vai bater no fundo, tá? Então, você tem que ter todo um cálculo aqui, se você quer depois fazer uma análise de criticidade. Tem uma trinca na pista interna. Qual é a espessura da trinca, qual é a profundidade da trinca? Você precisa refinar, refinar, refinar. Tá? Senão você identifica, o mancal está com uma trinca. Uma pista interna, pista externa, tal, beleza. Mas você não consegue fazer uma análise de criticidade. Tá? Bom, e aqui a gente reproduziu esses sinais, esses são os simulados. Eu não trouxe os experimentais, porque eles são da tese de um aluno do professor Randall, que tem o experimento feito lá na Austrália, e ficou assim, eu não quis pôr aqui, porque não foi eu que fiz, né? Mas lá é saudável. Aqui vocês podem notar a pista externa, que já mudou o sinal. Aqui é pista interna e aqui é esfera. Tá? Aqui está, inclusive, com o envelope já do sinal. O que mais? Gente, acho que eu vou ter que parar por aqui, porque vai passar um pouquinho. Falta 7 minutos, por mais que eu fale correndo. 3h30, homem. Não, vou parar antes. Gente, eu já estou cansada. Mas, enfim, é agora que eu lembrei que está gravando lá o negócio, mas agora já foi. Essa sou eu, não tem jeito, Nicolete. Então, vai gravar tudo ali. Aí, por último, né, vamos pensar agora em outras questões. A iteração rotor-estrutura. Então, a iteração rotor-estrutura, a gente tem aqui, ela é feita toda através dos mancais, né? Porque os mancais, já dizia o Norton lá de Elementos de Máquinas, né, eles são a solução do movimento relativo, mas também são acesso para o monitoramento da máquina, né? E responsáveis pela iteração rotor-estrutura. E são a maior fonte de falha que você tem na máquina, ou seja, ele é um mal necessário. Você tem que viver com ele e tem que trabalhar assim, né? Então, a gente quer explorar essas falhas aqui, do mancal, que foi o que eu mostrei antes, mas tem outras, viu? Lá no laboratório, o Matheus ali você vai apresentar? Ele vai apresentar para mancal hidrodinâmico, desgaste, tudo. E outra coisa que o mancal faz, ele propaga a vibração da estrutura para o rotor. O rotor vibra a estrutura vibra, sobe para o rotor, e enfim, né? E aí, nós tivemos essa ideia, eu e um orientado de doutorado chamado Leonardo, tivemos essa ideia, vamos ver se a gente detecta, medindo no mancal, falhas incipientes ou prematuras, que é um pouco diferente, né? Prematura é detectar a falha enquanto ela ainda não quebrou o teu sistema. A incipiente é a pequenininha, né? Incipiente precisa trabalhar mais. Mas a prematura, o que eu queria? Falha na estrutura. Falha na estrutura, que eu consigo enxergar no mancal. Daí, você tem sempre melhor desempenho, uma manutenção programada e pode mitigar perdas, né? Então, esse aqui é o nosso primeiro banco de testes, né? Esse é aquele simplesinho. Eu tenho o rotor lá em cima, que vai ser montado nesses mancais. A caixa dos mancais e a estrutura da placa são a minha fundação. E esse banco inercial aqui é como se fosse o solo para mim. Tá? Então, a gente tem o subsistema rotor mancal, subsistema fundação. Isso aqui não é novidade nenhuma, isso foi minha tese de doutorado há mais de 30 anos atrás. Uns 30 anos. E daí que tem fazer o quê, né? Trabalhar, né? Outra opção é pior, tem que ficar velho, certo? Então, assim, aqui você tem tudo em coordenadas físicas, né? Então, você tem a matriz de massa do rotor, da estrutura. Você tem aqui a matriz de amortecimento do rotor.
efeito giroscópico, que vai aqui também, da estrutura, e o que são esses carinhas aqui? Esses carinhas são os coeficientes dos mancais. Tá? E a mesma coisa na rigidez. Aqui, o que a gente fez? Bom, vocês viram o tamanho da estrutura perto do rotor. Eu consigo medir nos mancais. O que adianta eu medir em 100 pontos, né? Fazer análise modal? Não consegue. Para começar, aqui na máquina real, você nem tem acesso a muitos pontos. Você faz o que dá, do jeito que dá. Né? Então, a sugestão é usar coordenadas generalizadas, coordenadas modais, para representar a fundação. Ou seja, só os modos que têm mais energia na faixa de operação do rotor. Bom, e aí, lógico que quando eu faço essa transformação, essa equação é equivalente àquela, mas eu tenho modificações aqui nas minhas matrizes, tá? Que são coeficientes aqui transformados, simplesmente isso. Pela matriz modal. Né? Esse φ alguém falou aqui de redução modal, né? Foi o seu aluno que usou isso aqui. Né? Então, a gente usa aqui também. Então, aqui, cada resposta X física da fundação é uma combinação linear dos modos de vibrar. E isso aqui ajuda muito. Você fala, poxa, quanta equação, mas se não fosse essa equação, você não conseguia chegar na conclusão que poderia fazer assim. Né? Então, modelo é importante porque ele dá segurança para a gente. Vamos lá. Aí nós tivemos essa ideia. Vamos fazer uma fundação livre, a montagem experimental. Depois a gente fez umas viguinhas compridas assim. Esse aí foi... Quase que eu deixei o menino louco com esse negócio. Colocou aqui. Aqui está a conexão com o motor. Vamos enrijecer só um pedacinho. E depois inventamos de pôr aqui. Enrijece aqui no meio. Elas eram parafusadas por baixo. Tá? Então, eu estou fazendo alterações estruturais, quero ver se eu meço no mancal e que bagunça que isso faz lá. Né? E aí, gente, eu vou passar rapidinho, para não estourar o tempo. Aqui é o primeiro modo de flexão da estrutura de fundação, sem as viguinhas, com as vigas posicionadas aqui, olha lá, tá? E com as vigas no centro. Observa as frequências. De 39 para 42 para 49. Então, aqui você tem um aumento progressivo de rigidez, ou, do jeito que você quiser olhar, uma perda progressiva de rigidez também. Né? Esse é no primeiro modo. O segundo modo foi praticamente insensível, porque nós montamos as vigas aqui, e o segundo modo era de torção. Para grande tristeza, não mudou quase nada. Tá? Mas o terceiro modo é um modo combinado, de flexão e torção. Tá? Então, esse modo combinado aqui, aqui ele não sofreu muito, mas na hora que ele entrar junto com a estrutura, o primeiro modo é o mais forte. Isso aqui foi a discretização que fizemos, e aqui, para vocês terem uma ideia da medição nesse ponto aqui, né, as frequências que foram encontradas. Aqui, com viga, o primeiro modo, realmente, isso aqui é o experimental. O segundo fica praticamente o mesmo, e o terceiro ele aumenta um pouquinho, ele enrijece um pouquinho naquela configuração lá, o segundo e o terceiro. Mas esse é o terceiro modo. Né? Agora, vamos colocar isso no rotor. Então, aqui, efeito da fundação do rotor. Esse aqui é um rotor com fundação rígida, aqui é o rotor com a fundação mais flexível, aqui estão as frequências, aqui é com as vigas montadas num dos cantos, e aqui é com a viga montada no centro. O que a gente observa? Primeiro que eu estou em coordenadas direcionais, forward e backward. Por quê? Porque a estrutura ela causa anisotropia. A anisotropia levanta a coordenada backward. E daí a gente pensou, talvez seja uma forma de enxergar isso aí. Né? Então, esses pontos aqui, essas medições, são nos mancais do rotor. Então, vocês veem que o azulzinho lá, que é forward, sem fundação nenhuma, fundação rígida, ele domina a resposta toda. Aí eu venho aqui, fundação rígida, fundação flexível.
já junta mais ou menos todo mundo lá em cima, né? Mas o azul ainda continua meio que dominando. Quando você enrijece, nesses dois casos, olha o que acontece aqui. Né? Você tem o roxinho lá em cima, ó, dominando na faixa de frequência que a gente está analisando. Aqui estão as frequências todas, né? Essa não tem lógica porque a fundação está rígida. E aqui são as frequências ali do Campbell, que quando corta o mancal hidrodinâmico. Né? Então, aqui, a gente está quase no dobro dessa rotação aqui, praticamente uns 54 Hz. Tá? Por isso que está aí. Bom, seguindo, Campbell. Aí, no Campbell, dá para vocês verem bem que muda. Esse aqui é o rotor, fundação rígida. Em fundação flexível, aí vamos lá. Aqui eu tenho a variação dos mancais, né? Que lá eu não tenho, porque está tudo rígido. Não, tenho sim. Aqui, os mancais, aqui, isso não vai mudar. Tá? Aí eu tenho o primeiro modo do rotor, que é aquele lá. Né? Ele está aqui, fundação flexível ele já dividiu um pouco. Ele está aqui, naquela enrijecida para o canto, e ele está aqui, naquela mais rígida no centro. E os outros são os modos da fundação. O primeiro, o segundo, o terceiro lá em cima, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo e terceiro. Tá? Quando você compara principalmente esses dois, que é a mais flexível e praticamente a mais rígida, né, aí dá para a gente ver a mudança das frequências. E, enfim, dá para estudar que tipo de assinatura que eu procuro, que tipo de informação eu vou passar para o meu sistema de identificação, seja ele qual for, determinístico, estatístico, machine learning, o que for. Tá? E eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver. É isso mesmo. Isso aí é o que a gente tem feito até agora. Eu quero agradecer ao Rodrigo Nicoletti, ao Gregory Daniel e ao Aldemir Cavalini pela iniciativa. Meu carinho para vocês, eles moram no meu coração mesmo. E a BCM também. Tá? Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem. Ficou nervosa? Passou? Então, exato. Exatamente. Kátia, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, a gente vai agora.
a lubrificação EHD, esse modelo, para de valer a partir daquele indicador, eu não sei se é Strybeck ou Strebeck. Como é que a gente chamava ele, filha? Strebeck. Tá? Então, ele compara o quê? Um nível de rugosidade que você tem no acabamento com a espessura de filme. A hora que isso aí não está mais em separação total, o seu modelo já era. Entendi. Tá? A gente tem usado esse controle nos nossos programas, nas nossas teses todas. É porque pensar em velocidade um pouco mais alta, normal aí de máquina, para mancal de rolamento é uma coisa, né? Mas a hora que vem carga alta, velocidade baixa... Se bem que o mancal de rolamento, se você tiver carga baixa e rotação muito alta, você vai ter problema de flutuação das esferas também, vai ser um caos. Sim. Tá? Que aí escorrega tudo, você não tem controle de mais nada. Entendi. Obrigado. Aproveitando o gancho, o professor Ewings uma vez falou num VIRM, London Eye nada mais é do que uma máquina rotativa, afinal de contas ela está girando e tem um rolamento ali no meio. É um rolamento gigante, gente. Vale a pena ir naquela roda gigante só para ver o tamanho do rolamento lá de cima. Aí ele falou, aquilo lá, pessoal, é uma máquina rotativa. E ele estava cobertamente certo. Enfim. Você pagou por uma ou duas perguntas? Ele é um anfitrião, cara. Mas eu estou curioso. Tem que fazer não, só para imagina uma turbina eólica que só uma pá pesa 12 toneladas, uma pá, e gira 0,3 Hz. E tem um rolamento ali mesmo. Vixe, ele é autocompensador. Ele tem que ser, né? Senão ele fica fazendo assim. A minha outra pergunta é uma pergunta mais assim de ignorância mesmo. Por que a pressão é maior nos cantos do rolo, do rolamento? Ele tem um pico de pressão? Ele tem o pico por causa do canto vivo, é a condição de contato, é a condição de contorno que faz aquilo ali, quando você tem o rolo cilíndrico. Nos outros você pode ver que não acontece. Por isso que a gente vai investigar outros acabamentos de mancal de rolo. Porque o que você vai achar na indústria não é um cilindro. Eles não vão comprar aquele ali. Tá? Porque a vida do mancal é bem mais curta. Eles dão uma arredondada no cantinho, tá? E é aquelas 3 opções que eu mostrei aqui. Ou ele é o abaulado total, que é o barrilzinho que a gente chama, né? Ou ele é levemente abaulado nas pontas, ou ele tem um perfil logarítmico. E aí você usa isso na sua condição de contorno quando você vai resolver o contato, as integrais. Sim, sim. É porque a deformação é elástica, mas a força, a pressão é muito intensa, né? Então sobe aqueles picos mesmo. Nas bordas, no meio ele acomoda, né, Nicolete? No meio ele deforma e aqui na borda é que nem chaveta. Se você fizer o raso de chaveta, a hora que você põe, tem os cantos ali, canto vivo. É o mesmo problema. Perguntas, pessoal? Tá bom, faz você também. A academia está em dia hoje. Tá pago, né? Assim que tem que postar? Tá pago? Eu vou fazer a mesma pergunta no mesmo sentido que eu fiz para o professor Hans hoje cedo, mas mais na área de modelagem mesmo, de uma forma geral, em dinâmica de rotação, não de coisas mais novas, mas de modelagem. O que a senhora acha que tem gap ainda na literatura de modelagem, professor? Então, quando você fez aquela pergunta para o Hans, veio 1000 respostas na minha cabeça, sabe? Inclusive uma que ele falou para você, a gente vai acudir à demanda, né? E aí o que acontece? Tudo bem, em 1960 teve o advento da computação, mas você era meu aluno ainda, quando eu escutava de todo mundo que rotordinâmica não dava para mais nada, que não dava pesquisa, não dava mais nada. Tudo, gente, qualquer geração de energia envolve alguma coisa girando. Tá? Seja ela eólica, hidráulica, tem que otimizar, tem que agora ter interação com a natureza, tem que ter uma questão de resiliência. Tá? Então, porque a gente olha para o Brasil afortunado, né? Que não tem terremoto, mas tem lugar que tem.
Então, você tem que pensar numa engenharia assim, mais robusta, mais compacta. Tem muito para se fazer. E a bomba que você perguntou, eu avaliei, né, muitos anos atrás, uma proposta da FAPESP que eu achei muito interessante, que eles precisavam, era para paciente que precisava de transplante do coração. Então, às vezes, ele fica numa fila esperando, ou às vezes o coração vem numa caixa, numa coisa, para fazer a cirurgia. E a pessoa, às vezes, está em estado muito crítico. Então, eles instalam essa bombinha, a propósito dela era instalar ali para bombear até a pessoa poder receber o transplante. E aí, a proposta dele toda era muito interessante. Tinha medicina, materiais, né, e o projeto do rotorzinho. Tá? Então, assim, e aí muda tudo. Não vai ter um tilting pad dentro de uma artéria, né? Então, a bombinha era, olha, maravilhosa, o projeto da bombinha, assim. E aí tem que ser um grupo mesmo, muito heterogêneo, mas eu me lembrei desse projeto quando você falou. Tá? E em termos de modelo, o que a gente consegue hoje, a gente não conseguia um tempo atrás. Né? Hoje você tem, por exemplo, otimização topológica. Né? Então, você fala de um acoplamento flexível, você pode pensar em outras soluções que não aqueles que a gente já conhece. Né? A gente fala, aquele de pino de borracha, será aquele que dá para usar isso no rotor? Não dá. Eu fui montar esse num rotor lá, quando fiz o teste, o rotor saiu pelo... Né? O meu orientado, ele não pôs um stop aqui, porque ele desmonta. Né? Saiu o eixo pelaxial, assim, sorte que estava rodando baixa rotação. Né? Mas ele sai, ele solta aquilo lá, entendeu? Então, agora, esse de disco flexível, ele tem algumas configurações, mas é tudo tentativa e erro. Tá? Então, você fazer uma estimativa da rigidez, dos momentos, a gente começou a estudar isso na tese do Felipe. Tá? E partir para um conceito assim, talvez diferente, mas com o mesmo princípio, entendeu? Considerando fadiga, tem tanta coisa para fazer em termos de modelo, mesmo, por exemplo, modelo de propagação de trinca. Não é desenhar a trinca, que nem a gente fazia, né? O modelo de propagação dela. Entendeu? Eu acredito que cada situação vai ter uma demanda diferente, porque não é possível, ela vai propagar do mesmo jeito no eixo, num disquinho flexível. Então, entendeu? Tem bastante coisa para ser feita. Modelos de desgaste, modelos de... tanta coisa. Porque modelo de Mancal, tudo bem, entendeu? Mas, assim, ainda é válido para mim, porque tem coisa de projeto, né? Tem coisas de projeto que você pode otimizar bastante. Mas eu acho que o modelo ainda tem a sua função, viu? Porque o modelo ensina você o que você olha, principalmente nessa fase de monitoramento, detecção e prognóstico. É isso que eu acho. Mas não sei também. Quem sabe é o certo, mas é o que eu acho. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Comentários? Sim. Oi, professora. Sabe ali naquele slide que a senhora colocou dos rolamentos? Sim. Que tem as falhas na pista interna, externa e no elemento rolante. Isso. Hoje, tem como detectar, por exemplo, quando surge a falha, até que ponto dá para a máquina rodar? Exatamente o que a gente quer chegar. Difícil essa trajetória, mas é nisso que a gente quer chegar. Porque eu tinha lido alguns trabalhos, né, que, por exemplo, quando o elemento de máquina ele passa ali pela fratura, o professor estava comentando a respeito da modelagem, né, o quanto que aquilo causa, né, se ele cai na fratura. É o que a Laísa, você lembra da Laís, né? É o que ela está tentando entender com os sinais que ela simula, entendeu? Por quê? A gente trabalhou com o banco, por exemplo, quando eu mostrei o modelo lá do GM Digital, a gente usou o banco da Paderborn. Eles têm um monte de falha em rolamento. Só que é aquela história, a gente não tem o modelo completo do banco, fica difícil entender de onde vêm algumas falhas ali e como elas são. Mas deu para fazer bastante coisa. Né? Agora, falha incipiente, por exemplo. Ele faz muita confusão com falha incipiente. A senhora fala o algoritmo de busca, né?
Quando você monta a matriz de confusão, é uma confusão mesmo, ele mistura tudo, entendeu? Ele não entende. Então, de quando ela começa, é importante você saber a propagação, para saber a partir de quando você tem que começar a se preocupar, né? E a sobrevida, que aí o Hélio que vai calcular tudo lá com o form dele, né, Hélio? Ele vai tentar calcular aí uma sobrevida para a gente, porque aí você sabe, ó, tem a trinca, ela está aqui, mas quanto tempo você ainda tem até que ter que parar tudo? Por isso que eu coloquei isso é um sonho, né? Mas é onde eu gostaria, né? Nem eu vou chegar, eles que vão, né, minha filha? Porque eu faz tempo que eu estou na estrada. É que eu acho que é o desejo da indústria, né? Quando Exatamente. sobe a primeira Exatamente. frequência ali de defeito, qual que é o tempo da manutenção? Então, o tamanho que deve socorrer. estar essa trinca, por isso que eu falo, o modelo é importante, porque você detecta, você dá o alarme, mas você não sabe em que ponto que você está. Só a amplitude do defeito, ela não vai ainda dizer se está no limite ou não. Olha, ela dá indicativo, né? Só que às vezes quando você começa a ver a amplitude daquele tamanho, era melhor saber antes e programar uma parada e trocar o rolamento, entendeu? Às vezes quando você vê um pico lá em cima, você fala, nossa, deve estar muito detonado. Tem o ruído também, né? Porque o mancal faz um ruído horroroso. Eu sempre lembro de um ventilador que eu tinha na minha casa, lá no apartamento, antes de mudar para a minha casa, e ele fazia rec, rec, rec. Ele sempre funcionou, Aline, mas que já estava tudo moído, os rolamentos lá já estava. Entendeu? Então, assim, é esse que é o ponto. Ele não quebrou, não aconteceu nada, mas numa indústria, numa produção em série, numa planta de geração de energia para dar suporte à extração de petróleo offshore, não dá para... Né? É muita incerteza. Então, se você puder minimizar isso, eu acho que é uma contribuição importante. E aí o modelo tem a sua tarefa. Entendeu? Mas ainda estamos caminhando ainda. Tem muito o que fazer. Obrigada, professora. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Oi, boa tarde, meu nome é Stanley, sou aluno da UFO, do pós-graduação. Isso. Eu tenho uma dúvida com relação ao tempo de processamento, que como está falando falha, normalmente tem que ser em tempo real a predição, né? Em relação aos métodos que vocês utilizam, o quão rápido e quão custoso, assim, computacionalmente é atualmente, e tem perspectiva de um dia se tornar em tempo real, online, monitoramento remoto? Por isso que a gente criou aquele modelo, sabe, aquele modelo reduzido não linear. A gente criou ele e tudo você tem que pensar em tempo de processamento, tá? Tudo. Então, primeiro a gente tem que ter, eu tenho os dados do rolamento, eu monto um banco e monto as minhas superfícies lá para cada um daqueles coeficientes, o K, o C e o D, que é o expoente, tá? Isso vai depender da rotação e da carga. Então, você tem que pegar numa faixa e gerar. Isso demora. Isso demora, mas você não precisa fazer muitos pontos. Tá? Porque, como é uma superfície, a gente já fez esse exercício lá na tese da Natália, a Kemi, né? Então, como é uma superfície, você já rapidamente consegue mapear a tendência dela. A partir dali, você tem a fórmula reduzida, você tem as condições, você vai lá, entra e pesca, interpola o valor. Porque senão leva uma eternidade, não tem condições de você estar resolvendo uma equação de movimento e para cada condição de coisa, sei lá, integrar todo o modelo de todos os mancais, isso não tem fim. Tá? Então, você teria um trabalhão uma vez de fazer o EHD. Tá? A nossa proposta, feito o EHD, e estando com essa força definida, onde que eu vou mexer? Eu vou mexer no EHD de novo? Não. Porque, senão, eu volto no problema que eu tinha antes. Eu vou mudar o perfil da pista. Aí é bem rápido. Tá? Você consegue gerar bastante resposta e, enfim. No caso de você ter que fazer uma aumentação de dados, né?
que foi um problema que chegou para a gente. A gente só tem dado do mancal bom e a gente quer fazer a detecção de falha, mas a gente não tem dado de mancal quebrado. Esse é um dos problemas que chegou para a gente. Boa tarde, professor. Obrigado. Só para ver se eu entendi, então, a senhora faz o modelo do EHD, e aí, na hora que aparece a trinca, você muda o perfil da pista externa para representar essa trinca do modelo. Mas não faço isso assim de graça, não. Não, sim. É que essa... Não, a gente faz isso por quê? Porque essa moça que fez esse doutorado, a Natália Kemi, ela desenvolveu todo o EHD e ficou bom tempo de pós-doutorado lá com a gente, né? Nesse tempo, o que ela fez? Ela resolveu o EHD com as falhas. Resolveu numericamente. E daí a gente... Porque eu falei, mas será que pode? Quando ela chegou para mim com a ideia assim, eu falei, ai, mas será que pode? Tem que simular para ver se dá para fazer essa aproximação. E realmente fica muito bom, porque a superfície é tão pequena, a força é tão grande, a pressão é tão grande que realmente aquela trinquinha ali, porque ela é muito pequena, né, principalmente quando nucleia o primeiro pitch ali na superfície do mancal. Então, é como eu disse, a esfera não, se a esfera chegar a entrar dentro da falha, é porque já arrancou metade do material, né? Não tem condições, tá? Então, Só uma dúvida, então. A simulação dessa falha seria, você posiciona, você tem a localização mais ou menos da esfera e você tem a modificação da espessura do filme de óleo ali, como se fosse. E aí você simula isso para tentar entender a resposta da falha, quando é a simulação completa? Isso. Isso. Na pista é mais fácil. Você faz altera a pista aqui, altera. Na esfera dá mais trabalho, porque a esfera você tira um pedacinho dela. Não é dito que ela perdeu um pedacinho só, mas normalmente a pista falha antes, tá? Mas a esfera ela bate uma vez na pista interna e uma na interna, né? Então ela bate 2 vezes ali, aí tem toda uma geometria, aquelas frequências que você tem que, as frequências de passagem, a falha vai bater 2 vezes. Tá? Mais uma. Então, fiquei com dúvida, como que são as condições de contorno para a solução daquela equação da pressão? Daquela que você demonstrou que tem a espessura? Do EHD? É. Nossa. Então, aquilo lá você tem que resolver. Primeiro que não tem efeito térmico, tá? Senão ia complicar a vida mais ainda. A gente usou multiníveis. É uma diferença finita que você varia o tamanho da malha e volta, varia e volta, tá? Essa variação tem de 2 formas. Ela pode ser em V ou ela pode ser em W, tá? Então, tem todo isso. Quem implementou foi o Fábio Nonato. Quem desenvolveu o método foi o professor Werner, da Universidade de Delft, lá na Holanda. E a gente pegou o livro dele e depois, no desespero, porque é muita coisa para entender, escrevemos para ele. Pedimos socorro aqui, não entendemos o que você fez aqui. E como ele está lá ainda, ele respondeu. Tá? Então, assim, a gente primeiro implementou o método e validou aqueles interferogramas que você viu ali, porque aquele experimento foi orientado dele que fez. Tá? Mas ele tem várias coisas. Por exemplo, você tem o contato aqui. Tá? Você tem o óleo, para você interessa o que está no contato. O que está para fora, a gente cria quase que uns volumes fantasma ali, porque senão não dá relaxação correta para você, entendeu? O óleo está só no contato e é muito pequeno, é diferente do mancal hidrodinâmico. Então, tem uma série de condições de contorno que você tem que trabalhar ali e está envolvida no método numérico. Tá? O Vigna e o Werner pegaram esse método que já existia de multiníveis e levaram para resolver o mancal de rolamento. Tá? Valeu, obrigado, Léo. Gente, por questões de tempo, a gente precisa encerrar. Eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta. E eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Hans. Diante desses anos, quais foram os principais desafios que você encontrou? Mas vou fazer um adicional. Você sobreviveu a um ambiente certamente muito machista de engenharia mecânica. Então, certamente, seus desafios
foram mais acentuados. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, até porque hoje a gente consegue ver que tem bastante meninas aqui. Eu acho que seria importante uma fala. Bom, dificuldade. Dificuldade primeira foi que eu voltei com doutorado com 29 anos. E aí, mulher, 29 anos, quem que acreditava em mim? Ninguém. Então, eu sou muito grata aos meus primeiros orientados. Tá? Mesmo porque eu voltei com o doutorado em 93, minha filha nasceu em 94. E eu me lembro que o comentário da Paula, né? Ela veio trabalhar comigo, né? E ela falou: nossa, ninguém quer me orientar, né? Falou: eu tenho todos os defeitos. Eu sou mulher, eu sou negra e sou baiana. Então eu falei: não tem problema. Eu sou mulher, não sou negra, mas estou grávida. Eu tinha um barrigão desse tamanho. Falei: ninguém quer trabalhar comigo. E ali começou, foi meu primeiro projeto FAPESP. E ela foi minha primeira bolsista FAPESP. Fez mestrado, doutorado com um pós-doc lá com o RAM na Austrália. Sabe? Interação rotor-estrutura. Hoje ela é titular lá na UFB, eu tenho muito orgulho dela. E, assim, hoje a gente dá risada, mas, veja bem, não falando só de mim, mas teve problema da equipe de faxina com a Paula, na Unicamp. Eu tive que apartar problema das moças de faxina. As moças da limpeza não aceitavam a Paula. Filha, é absurdo, mas nós estamos falando dos anos 90, coisa. Então, assim, era complicado. Frases que eram comuns de ouvir. Ela ainda é nova, ela tem tempo, a filha dela ainda está pequena. O que isso tem a ver com a minha carreira científica, né? Eu estava comentando isso com eles outro dia. Mas é a palavra que eu deixo no coração de todos vocês, porque vocês viram que a trajetória é longa, né? Foram 20 anos para a gente ter o lab, né, Gregory? Eu estava fazendo a conta aqui agora, foram 20 anos. 10 anos para ter o primeiro espacinho, que era 50 metros quadrados, 20 anos para a gente conseguir. O Hélio acompanhou muito minha trajetória. Né? Ele era um do que usava o computador ali na minha sala, porque não tinha nem laboratório ainda. E eu acho que é resiliência, gente. Uma coisa que você precisa exercitar na sua vida é resiliência e muita paciência. Porque o mundo está mudando, mas não mudou ainda do jeito que a gente gostaria que tivesse mudado. Isso eu falo para as meninas. Tá? Então, a gente precisa ter paciência e ter resiliência. Não desistam jamais. Isso eu falo para todos, porque fazer pesquisa aqui também não é fácil. Né? Aí depois você vê para quem você mostra a coisa toda gravada, porque senão a gente... na próxima escola eu não vou estar aqui, né? Sumiu, a professora Cá desapareceu. Mas não é uma coisa assim... Mas eu também acho que a gente precisa abrir fronteiras. Né? Então, não é porque eu passei pelo que passei lá em 1990 que hoje, em 2024, as moças têm que passar por isso. Não, não tem, não. Entendeu? E isso não depende só delas, depende de todos nós. Né? Então, tem que ter uma mudança, é uma coisa estrutural, cultural, que entenda isso. Né? Entenda isso. O CNPq está discutindo isso. Está tendo várias discussões sobre isso lá nas reuniões do CEAS. Né? De vez em quando você escuta umas barbaridades, mas lá é bom, porque quando um fala uma barbaridade, cai todo mundo em cima, tem outras mulheres também de outras áreas. Então, mas, gente, é assim, sabe? Eu não acho que ninguém é ruim, não. É que cresceu errado, assim, com esses conceitos atrapalhados, entendeu? Então, precisa mudar, mas precisa ter essa vontade, sabe? Precisa ter essa vontade. E eu acho que vem um pouco das mulheres também. Não é porque eu passei por tudo, quem vier que faça também. Eu fiz, tem que fazer. Não, não é assim. Não é assim, porque senão você não desbravou nada, você não mostrou nada, você não abriu caminho para ninguém. Né? Se você faz uma trilha e depois você vai fechando atrás de você, não adianta nada. Né? E crescimento e educação não é assim que vai para frente. Realmente... Você precisa abrir os caminhos, tá? É isso que eu acho. Mas resiliência e paciência, gente, principalmente em pesquisa. Quantos anos? Né? Você não pode desanimar jamais. E eu ouvia muito na Unicamp, né, que rotordinâmica, isso aí já era, não tem mais nada para fazer nisso.
Não tem mais nada para você estudar aí. Mas a gente fica firme, né? E vai caminhando e vai fazendo as coisas. Tá bom? É isso aí. Obrigado, Kátia, pela resposta. Professora, eu gostaria de agradecer novamente o aceite pela palestra, por estar participando, estar dividindo as experiências com a gente. E, em nome da comissão organizadora, nós gostaríamos de presenteá-la com uma placa de reconhecimento. Eu também tentei abrir, não consegui, Kátia. Eu acho que o objetivo é isso. Isso. A primeira escola de dinâmica de rotores tem o prazer de homenagear só terminar de ler para o público. Primeira Escola de Dinâmica de Rotores tem o prazer de homenagear a professora doutora Kátia Luquezzi Cavalca Dedini pela importante contribuição no desenvolvimento da área de dinâmica de rotores no Brasil. Se enxerguei longe, foi porque me apoiei nos ombros de gigante. Isaac Newton. Kátia, muito obrigado por tudo. Tá bem? E como não só de ciência a gente vive, então a gente tem aqui também um outro item apenas de agradecimento novamente. Muito obrigado, de verdade. Pessoal, antes da gente ir para o coffee break, eu queria só mandar uns recadinhos. Primeiro, teve um pessoal que chegou um pouco mais tarde. É importante assinar a lista de presença com e-mail para eu poder mandar os certificados de participação. E aqueles que vão apresentar, tem que, se quiser, pode assinar o termo de uso de imagem, porque está sendo tudo gravado, a gente vai pôr no YouTube. Tá? Então, só isso. Porque eu vi que teve um pessoal que chegou depois, pegou os crachás, mas eu acho que não assinou a presença. Tá bom? Obrigado, gente. Aí podemos ir para o coffee.